Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder dar continuidade no nosso projeto da leitura bíblica e hoje é um dia muito importante, né? É onde a gente vai dar início aí aos livros históricos da Bíblia. Se você não sabe, né? A Bíblia ela é dividida. A Bíblia, por ser um livro muito grande, né? Por conter ali muitos livros, e apesar dela ser dividida também em Primeiro Testamento e Segundo Testamento, algumas pessoas também chamam de Antigo Testamento e Novo Testamento, é a mesma coisa, os dois estão certos, mas mesmo assim as leituras, perdão, mesmo assim os livros ainda são muitos, né? E elas têm essa subdivisão. Então, hoje nós vamos começar os livros históricos. A gente estava lendo, né, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E esses livros históricos, quais são esses livros históricos e quais que é o significado deles para a gente? O significado de cada um deles eu até anotei aqui, ó. Nesses livros, nós encontramos a história de Israel e do judaísmo, desde a conquista da Terra Prometida até quase a época do Novo Testamento. Então, ali a gente está vendo, né, que o povo está de fato chegando à Terra Prometida. Esse é o principal conceito aqui deste livro, né? E quais são os livros que formam, né? Os livros históricos são eles: Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo Reis. Primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias, tá? Ruth, Tobias, Judite e Esther e primeiro e segundo Macabeus. Esses são os livros que formam os livros históricos. E é bem importante a gente salientar aqui também que não vai contar somente os fatos, né, ali da história deles alcançando a Terra Prometida. Esse livro aqui vai nos ensinar muito sobre a fidelidade e a infidelidade que algumas pessoas, né, que alguns povos ali têm com Deus. E tem muito a nos ensinar nos dias atuais, né? Porque a fidelidade, quando a gente é fiel ao Senhor, ao teu amor, né, aos teus mandamentos, a gente vai receber bênçãos, né, e graças pela misericórdia de Deus. Mas quando a gente escolhe o caminho da infidelidade, seguir o caminho do pecado, né, de adorar o pecado aí, a gente vai ter maldições em nossa vida. Então esses livros aqui, os livros históricos, tem muita coisa para nos ensinar, tá? E nós vamos iniciar aqui pelo livro de Josué. O livro de Josué, o, o, o foco principal, né, é a conquista da Terra Prometida. Não sei se vocês se lembram aí, né, nos últimos livros que a gente estava lendo, em Deuteronômio especificamente, a gente via ali que o líder, né, que segundo Deus, segundo ali a vontade do Espírito Santo, era que conduzia o povo, né, à Terra Prometida. E aí Moisés acaba morrendo, né, e quem toma ali essa liderança de continuar a caminhada para alcançar a Terra Prometida é Josué. Então o centro principal aqui, né, o foco principal é a conquista da Terra Prometida, beleza? Então vamos iniciar aqui hoje o livro de Josué. Nós vamos ler Josué do capítulo 1 até o capítulo 6, fechou? Então vamos dar início aí à nossa leitura. Capítulo 1 de Josué. Depois da morte de Moisés, servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés morreu. Agora, levante-se e atravesse o rio Jordão, com todo este povo, para que a terra que eu vou lhes dar. Todo lugar que a planta dos pés de vocês pisar, eu o dei a vocês, conforme prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano e desde o grande rio Eufrates até o mar Mediterrâneo no ocidente. Ninguém poderá resistir a você durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei também com você. Nunca o abandonarei, nem o deixarei desamparado. Então nos mostra aqui, né, que que Javé estava ali com Josué e que de forma alguma iria abandonar ele. Seja firme e corajoso, porque você fará esse povo herdar esta terra que jurei dar a seus antepassados. Apenas seja firme e corajoso, para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, e você terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Que o livro desta lei esteja sempre em seus lábios, medite nela dia e noite, para agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Desse modo, você será bem-sucedido em seus empreendimentos e sempre terá sucesso. Sou eu que estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto,
não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você aonde quer que você vá. Sinceramente, aqui não tem nem palavras aqui que eu poderia explicar sobre essa passagem. Essa passagem é magnífica, né? Deus mostra ali que Josué não deve ter medo, né? Que ele deve ser firme, que ele deve ser corajoso, se levantar aí e ir em busca, né, daquilo que Deus prometeu para ele. Então, essa mensagem aqui que Deus deixa para nós, né, sobre a coragem e de ser firme, cara, é sensacional, é sensacional. E aqui até fala, né, que o livro dessa lei esteja sempre em seus lábios, ou seja, que a palavra do Senhor esteja sempre em nossa boca, né, e que nós devemos meditar nela dia e noite, e assim nós vamos ter sucesso em nossos empreendimentos. São palavras de Deus. Uma maravilha, cara, sinceramente, não tem como não amar a palavra de Deus, né? Quem não ama a palavra de Deus deve ser maluco, cara. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passem pelo meio do acampamento e deem esta ordem ao povo: abasteçam-se de víveres, porque dentro de 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão para tomar posse da terra que Javé, seu Deus, lhes dá. Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrem-se do que lhes ordenou Moisés, servo de Javé. Javé, seu Deus, concede repouso a vocês e lhes dá esta terra. As mulheres, crianças e rebanhos de vocês ficarão na terra que Moisés lhe deu na Transjordânia. Vocês, porém, todos os homens de guerra, atravessarão o Jordão bem armados, na frente de seus irmãos, para ajudá-los. Até que, até que Javé conceda descanso aos seus irmãos, da mesma forma que deu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que Javé, seu Deus, lhes dá. Então vocês poderão voltar para a terra que lhes pertence e tomar posse da terra que Moisés, servo de Javé, deu a vocês na Transjordânia, no lado oriental. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenou, e iremos para onde você mandar. Obedeceremos a você da mesma forma que obedecíamos a Moisés. Basta que Javé esteja com você, assim como estava com Moisés. Quem se revoltar e não obedecer às suas ordens, sejam quais forem, será morto. Basta que você seja firme e corajoso. Olha que interessante, né? Os filhos de Israel ali meio que faz uma cobrança, né, para Josué. A gente vai seguir, né, aquilo que você está falando, aquilo que você está ordenando, né? Porque a gente acredita, a gente confia que você está confiando e está sendo corajoso em nome de Deus. Então é bem interessante aí, né, que os filhos de Israel também cobravam ali de Josué, né, essa intimidade com Deus. Vamos agora entrar no capítulo 2. De Cetim, Josué, filho de Num, mandou secretamente 2 espiões para examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e aí se hospedaram. Então informaram ao rei de Jericó: cuidado, esta noite chegaram aqui uns israelitas para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: mande sair os homens que entraram em sua casa, porque eles vieram para espionar toda a terra. A mulher, porém, escondeu logo os 2 homens e respondeu: de fato, esses homens vieram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Quando iam fechar a porta da cidade à noite, eles foram embora, não sei para onde. Se vocês os seguirem, logo, certamente os alcançarão. Ela, porém, tinha feito os 2 espiões subirem ao terraço e os escondera entre feixes de linho que estavam aí empilhados. Os guardas saíram em busca deles pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e a porta da cidade foi fechada depois que eles saíram. Antes de finalizar aqui, né, com essa leitura, é interessante aqui a gente saber por que Raabe ali, né, escondeu os filhos de Israel, sendo que o rei ali, o Jericó, né, tinha falado para poder expulsar eles da casa dela, né? Se a gente prestar atenção aqui, ó, logo no versículo 1,
eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. É interessante a gente saber, né, que ali na terra de Canaã, antes dos filhos de Israel chegarem, né, especialmente ali onde era administrado pelo rei Jericó, é importante a gente entender que essas pessoas, né, devido ali à atividade econômica da região, os povos, né, que viviam ali naquela região eram escravizados. Então, até mesmo, né, essa moça aí, essa Raabe, ela era forçada à prostituição. Então, ela estava ali querendo, né, se desgarrar, vamos assim dizer, né? Ela estava querendo se libertar dessa escravidão que propuseram para a vida dela. Então, ela está querendo uma vida nova. Ela estava querendo abandonar, né, aquela vida velha de prostituição que colocaram sobre ela, né? E ela estava querendo viver uma nova sociedade, querendo viver uma sociedade de libertação, uma sociedade justa, né? E foi isso mesmo que os filhos de Israel foram trazer, né, para esta moça, para essa terra de Canaã. Eles queriam, né, que ela ali se libertasse verdadeiramente daquele pecado, daquela escravidão que ela estava sofrendo e que ela pudesse, né, aceitar o Senhor como seu único Salvador. Então foi por isso ali que ela escondeu os filhos de Israel, porque ela queria ser liberta, né, daquele pecado. Versículo 8. Antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Eu sei que Javé entregou a vocês essa terra. Estamos apavorados e todos os habitantes da terra tremem diante de vocês. Porque soubemos como Javé secou a água do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram os dois reis amorreus da Transjordânia, Seom e Og, que vocês exterminaram. Ao ouvirmos isso, ficamos desencorajados e ninguém mais consegue respirar diante de vocês, porque Javé, seu Deus, é Deus tanto lá em cima no céu como cá embaixo na terra. Olha para você ver, né, essa reflexão que Raabe traz aí para nós, né, que os homens ali estavam querendo dominar a terra pelas suas vontades e seus interesses próprios. Só que eles esquecem, né, que Deus que está lá em cima, que está lá no céu, é o Deus de todo o céu e é o Deus de toda a terra. Agora, jurem-me por Javé que, assim como eu os tratei com misericórdia, vocês também tratarão com misericórdia a minha família. Deem-me um sinal seguro de que vocês deixarão com vida meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs e todos os meus familiares, e de que vocês nos livrarão da matança. Os homens juraram nossa vida em troca da vida de vocês, com a condição de que você não nos denuncie. Quando Javé nos entregar esta terra, nós a trataremos com lealdade e fidelidade. Então ela os desceu por uma corda pela janela, porque a casa onde vivia era pegada à muralha. E lhes disse: Fujam para a montanha, para que os perseguidores não encontrem vocês. Escondam-se durante 3 dias, até que eles voltem. Depois continuem o seu caminho. Os homens disseram: Ficaremos livres do juramento que você nos exigiu. Se você, quando chegarmos à terra, não amarrar este cordão vermelho na janela pela qual estamos descendo, e não reunir com você em sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para a rua será responsável pela própria morte, e não nós. E nós seremos responsáveis pela morte de quem estiver com você em sua casa, se alguém o tocar. Contudo, se você nos denunciar, não responderemos pelo juramento que você nos fez prestar. Ela respondeu: De acordo. E os despediu. Eles foram embora e ela amarrou o cordão vermelho na janela. Eles foram para a montanha e aí ficaram 3 dias, até que os perseguidores voltassem. Por mais que estes procurassem, não conseguiram encontrar os espiões. Então os dois homens desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram até Josué, filho de Num, contando tudo o que havia acontecido com eles. Disseram a Josué: Realmente, Javé está entregando esta terra em nossas mãos. Os habitantes estão tremendo diante de nós. Então aqui, né, eles conseguem enxergar, né, que de fato Deus está com eles ali e que essa terra prometida é a terra que Deus destinou para eles.
Vamos agora entrar aqui no capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim, junto com todos os israelitas. Chegaram ao Jordão e aí pernoitaram antes de atravessar. 3 dias depois, os oficiais passaram pelo acampamento, dando esta ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança de Javé, seu Deus, e os sacerdotes levitas que a levam, deixem o lugar em que estão e comecem a segui-la. Mas conservem sempre a distância de mais ou menos 1000 metros entre vocês e a arca. Mantenham-se à distância para ver o caminho que deverão seguir, porque vocês nunca passaram por ele. Javé ordenou ao povo: purifiquem-se, porque amanhã Javé realizará maravilhas no meio de vocês. Ô glória! Aos sacerdotes, Josué ordenou: levem a arca da aliança e atravessem na frente do povo. Eles levaram a arca e foram na frente do povo. Javé disse a Josué: hoje eu vou começar a engrandecer você aos olhos de todo o Israel, para que saibam que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Quanto a você, ordene aos sacerdotes que levem a arca da aliança. Ao chegarem à beira da água do Jordão, fiquem parados aí. Josué disse então aos israelitas: aproximem-se para ouvir as palavras de Javé, seu Deus. E continuou: com isto, vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que expulsará diante de vocês os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, gergeseus, amorreus e jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão na frente de vocês. Agora, portanto, escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando a sola dos pés dos sacerdotes que levam a arca de Javé, Senhor de toda a terra, tocar a água do Jordão, a água do Jordão ficará cortada, a água que vem de cima ficará parada num só monte. É interessante aqui, né, que mostra que Deus ali vai estar junto do povo, né? Ele vai passar à frente do povo para que ele possa abrir o caminho. Assim como ele fez lá com o Mar Vermelho, né? Dividindo, separando as águas ali do Mar Vermelho para que os filhos de Israel atravessassem, ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Ele vai, né, parar ali, ele vai na frente do povo, abrindo o caminho no Rio Jordão para que eles possam atravessar, né, o Rio Jordão aí rumo à Terra Prometida. Então nos mostra aqui, né, que Deus estava com os filhos de Israel a todo instante. Assim como ele estava com os filhos de Israel todo esse tempo, ele também está, ele também está na minha vida e está na sua vida também. Quando o povo deixou as tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança caminhavam na frente do povo. Chegando ao Jordão, quando os sacerdotes que levavam a arca molharam os pés na beira da água, pois o Jordão transborda sobre as margens durante o tempo da ceifa, a água que vinha de cima parou, levantando-se num só monte, bem longe, em Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. E a água que descia ao mar de Arabá, ao mar morto, escoou totalmente, de modo que o povo pôde atravessar diante de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança de Javé ficaram parados no leito seco, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel atravessava a pé enxuto até que todos acabaram de atravessar. Capítulo 4. Quando o povo acabou de atravessar o Jordão, Javé disse a Josué: escolham 12 homens do povo, um de cada tribo, e mandem que eles tirem daqui, do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes pisaram, 12 pedras. Levem as pedras com vocês e as coloquem no acampamento onde irão pernoitar. Essas pedras, né, para que cada uma represente ali as 12 tribos de Israel. Josué chamou os 12 homens que havia escolhido entre os israelitas, um de cada tribo, e ordenou: passem na frente da arca de Javé, seu Deus, para o meio do Jordão, e cada um carregue no ombro uma pedra, conforme o número das tribos de Israel, a fim de que isso venha a ser um sinal no meio de vocês. Amanhã, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês responderão: é que a água do Jordão foi cortada diante da arca da aliança de Javé.
Quando a arca passou pelo Jordão, a água foi cortada, e estas pedras ficaram entre os israelitas como lembrança para sempre. Então é uma lembrança ali, né, de tudo aquilo que Deus tinha feito para eles. Os israelitas fizeram o que Josué havia mandado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, como Javé ordenara a Josué, segundo o número das tribos de Israel, e as levaram para o acampamento, e aí as colocaram. Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam pisado os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e elas estão aí até o dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que Javé mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo se apressou em atravessar. Quando todos acabaram de atravessar, atravessou também a arca de Javé, e os sacerdotes se colocaram diante do povo. À frente dos israelitas atravessaram os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, em ordem de batalha, conforme Moisés lhe havia ordenado. Cerca de 40.000 homens de guerra armados atravessaram a frente de Javé para o combate em direção à planície de Jericó. Nesse dia, Javé engrandeceu a Josué diante de todo Israel, para que o respeitasse da mesma forma que haviam respeitado a Moisés enquanto viveu. Então Deus aqui ensina, né, até mesmo a respeitar ali Josué, a respeitar o seu líder, né? Javé disse então a Josué: mande que os sacerdotes que levam a arca do testemunho subam do Jordão. Josué ordenou aos sacerdotes: subam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança de Javé subiram do meio do Jordão, assim que a sola dos pés dos sacerdotes tocou a terra seca, as águas do Jordão voltaram para o lugar e correram como antes, cobrindo inteiramente as duas margens. Então aqui, né, Deus faz de novo ali através dos sacerdotes ali, né? Sacerdotes? Isso. Através dos sacerdotes, né? Que assim que eles plantaram a sola dos pés, a água voltou a escoar no rio Jordão. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, no extremo leste de Jericó. Josué colocou em Gilgal as 12 pedras que havia tirado do Jordão e disse aos israelitas: amanhã, quando os filhos de vocês perguntarem aos pais o que significam essas pedras, vocês dirão a eles: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto. Javé, seu Deus, secou a água do Jordão diante de vocês, até que tivessem atravessado, da mesma forma como Javé, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos atravessados. Isso aconteceu para que todos os povos da terra saibam como é forte a mão de Javé, a fim de que vocês temam sempre a Javé, seu Deus. Então aqui nos mostra, né, quão grandioso ali é a mão poderosa de Deus, assim como ele fez dividir, separar as águas do Mar Vermelho, assim como ele fez separar as águas do mar, perdão, as águas do Rio Jordão. Ele nos mostra aí que a sua mão poderosa é capaz de fazer qualquer coisa em nossa vida. Basta nos confiar e amar a Deus. Capítulo 5 agora. Todos os reis dos amorreus que se encontram no oeste da Cisjordânia e todos os reis dos cananeus que habitavam junto ao mar souberam que Javé tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Ficaram desencorajados e ninguém mais conseguia respirar diante dos israelitas. O que esse primeira parte aqui, né? Esse versículo 1 do capítulo 5 tem para dizer para nós? Eu anotei aqui a própria explicação, uma notinha aqui que a Bíblia traz. A chama da liberdade do povo causa medo naqueles que detêm o poder. Estes sabem que a liberdade do povo é o fim dos seus privilégios. Então os reis ali da terra, né, viam que todo aquele poder que eles tinham, todos os privilégios que eles tinham ali sobre, né, as outras pessoas sobre aquela terra, né, estavam ali para acabar. Porque o rei dos reis estava para chegar e ele não ia permitir que nenhum homem tentasse ser maior do que ele. Versículo 2 do capítulo 5. Nesse tempo, Javé disse a Josué: fabrique facas de pedras e faça uma nova
circuncisão dos israelitas. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina dos prepúcios. O motivo dessa circuncisão foi que todos os homens saídos do Egito, todos os guerreiros, tinham morrido no caminho do deserto depois que saíram do Egito. Todos os que tinham saído do Egito eram circuncidados, mas todos os que nasceram no caminho do deserto depois da saída do Egito não eram circuncidados. Os israelitas tinham caminhado pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu toda a geração de guerreiros que tinham saído do Egito e que não obedeceram a Javé. Javé lhes havia jurado que eles não veriam a terra que Javé tinha jurado dar a seus antepassados, uma terra onde corre leite e mel. Javé, porém, deu descendentes para eles, e foi a estes que Josué circuncidou, pois estavam sem circuncisão, uma vez que não tinham sido circuncidados no caminho. Quando terminaram de circuncidar a todos, ficaram no lugar do acampamento até se restabelecerem. Então Javé disse a Josué: Hoje eu tirei de vocês a vergonha do Egito. Por isso, deram a esse lugar o nome de Gilgal, até o dia de hoje. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mesmo mês, à tarde, na planície de Jericó. A partir do dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra. No mesmo dia, comeram pão sem fermento e trigo tostado. No dia seguinte, quando começaram a comer os produtos da terra, o maná parou de cair. Não houve mais maná para os israelitas, e nesse ano eles comeram os frutos da terra de Canaã. Então a gente vê aqui, né, que chegou o fim do deserto, pois quando eles estavam ali no deserto, né, eles não tinham muito alimento e Deus mandava maná para eles, né, para que eles pudessem se alimentar. E agora aqui eles já começam a se alimentar com os frutos da terra de Canaã. Então a gente percebe, né, que chegou ali o fim do deserto. Estando perto de Jericó, Josué levantou os olhos e viu em pé diante de si um homem com a espada desembainhada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou: És a nosso favor ou a favor dos nossos inimigos? Ele respondeu: Eu sou chefe do exército de Javé e acabo de chegar. Então Josué prostou-se com o rosto por terra e o adorou. A seguir perguntou: O que diz o meu senhor a seu servo? O chefe do exército de Javé respondeu: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde está pisando é lugar sagrado. E Josué assim fez. Agora nós vamos entrar aqui para o capítulo 6, o último de hoje, tá? Jericó estava fechada e bem trancada por causa dos israelitas. Só tomar uma água aqui. Ninguém saía e ninguém entrava. Javé disse a Josué: Veja, eu estou entregando em sua mão a cidade de Jericó, junto com o rei e os soldados. Vocês, todos os guerreiros, rodeiem a cidade, dando uma volta ao redor. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas diante da arca. No 7º dia, deem 7 voltas em torno da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando for dado um toque longo, e vocês ouvirem o toque da trombeta, todo o povo lançará o grito de guerra. As muralhas da cidade virão abaixo, e o povo a assaltará, cada um do seu lugar. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhe deu esta ordem: Levem a arca da aliança 7 sacerdotes, levem também 7 trombetas na frente da arca de Javé. E em seguida disse ao povo: Vão e rodeiem a cidade. Os guerreiros passem na frente da arca de Javé. E foi feito como Josué havia ordenado ao povo. 7 sacerdotes, com 7 trombetas, passaram à frente de Javé e começaram a tocar as trombetas. A arca da aliança de Javé ia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. O restante ia atrás da arca. Todos marchavam ao som das trombetas. Josué tinha ordenado ao povo:
Não lancem um grito de guerra. Fiquem em silêncio. Não digam uma só palavra até que eu mande vocês gritarem. Só então vocês vão gritar. A arca de Javé rodeou a cidade dando uma volta. Depois voltaram ao acampamento onde pernoitaram. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca de Javé. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas iam na frente da arca de Javé, tocando as trombetas. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. O restante ia atrás da arca de Javé. Todos marchavam ao som das trombetas. No segundo dia, rodearam a cidade uma vez e depois voltaram para o acampamento. Fizeram isso durante 6 dias. No sétimo dia, ao romper da aurora, levantaram-se e rodearam a cidade 7 vezes, do mesmo modo. Somente no sétimo dia rodearam a cidade 7 vezes. Na sétima volta, os sacerdotes tocaram as trombetas. Então Josué disse ao povo: gritem, porque Javé entregou as cidades para vocês. Olha aqui a bênção de Deus se concretizando, né? Josué dá ordem ali, né, para o povo gritar, porque Deus entregou a terra prometida para eles. Depois de, se a gente fazer um retrospecto aí, né, depois de tanta escravidão que os povos de Israel, né, que os filhos de Israel sofreram ali no Egito, depois deles ter conseguido se libertar, ter passado ali pelo Mar Vermelho, né, ter provado para Deus que eles de fato ali, mesmo a tanta infidelidade, porque quem acompanhou aí sabe que os filhos de Israel, eles estavam, teve uma certa época ali, né, que Moisés demorou, estava conversando com Deus, né, e que os filhos de Israel começaram a blasfemar o nome de Deus, colocar o nome de Deus em qualquer coisa, né, quando eles adoram o bezerro de ouro. Então aí, a meio a tanta infidelidade, a tantos pecados, a tantas coisas ruins, tantas falhas, né, que os filhos de Israel teve, Deus mesmo assim teve misericórdia desse povo, teve compaixão, né? Muitas vezes Moisés até pediu para que Deus tivesse misericórdia do povo, porque era um povo de cabeça dura, né? E mesmo assim eles passaram por esse deserto, né? Tiveram que comer de maná ali, porque não tinha alimento para eles, né? Ficaram ali 40 anos no deserto e depois chegar ali na beira do Rio Jordão, e mesmo assim Deus vai e atravessa com eles, né, no Rio Jordão. E aí é quando Josué dá ordem ali para o povo gritar, pois a bênção de Deus foi concedida para os filhos de Israel. Gritem, porque Javé entregou a cidade para vocês. Olha, para vocês verem que maravilhas, né? Nos mostra aí que se nós verdadeiramente confiarmos no caminho que o Senhor tem para a nossa vida, nós só vamos alcançar bênçãos nesta terra. E muito melhor do que isso, nós vamos alcançar a bênção da vida eterna, da vida verdadeira, que é a vida com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê aí, diga amém. Mas vamos finalizar aqui o capítulo 6. Vamos aqui para o versículo 17. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao extermínio em honra de Javé. Só ficarão com vida a prostituta Raabe e todos os que estiverem com ela na casa, pois ela escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidado com as coisas consagradas ao extermínio. Não peguem aquilo que vocês consagraram ao extermínio. Isso faria o acampamento de Israel se tornar consagrado ao extermínio, trazendo uma desgraça. Toda a prata, ouro, objetos de bronze e ferro serão consagrados a Javé e destinados ao tesouro de Javé. O povo lançou o grito e tocaram-se as trombetas. Ao ouvir o toque de trombeta, o povo deu um grande grito e a muralha da cidade veio abaixo. O povo entrou para a cidade, cada um do seu lugar, e tomou a cidade. Consagraram ao extermínio tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, vacas, ovelhas e burros, passaram tudo a fio de espada. Josué disse então aos 2 homens que haviam espionado a terra: vão à casa da prostituta e a retirem daí, com tudo o que estiver com ela, conforme vocês lhe prometeram. Os espiões foram e retiraram Raabe junto com o pai, a mãe, os irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também todo o seu clã e o deixaram fora do acampamento de Israel.
incendiaram a cidade e tudo o que nela havia, quanto à prata, o ouro, os objetos de bronze e de ferro, levaram, levaram para o tesouro de Javé. Josué conservou a vida da prostituta Raabe, bem como a família de seu pai, e tudo o que possuíam. Ela permanece no meio de Israel até o dia de hoje, por ter escondido os mensageiros que Josué tinha enviado para espionar Jericó. Nesse tempo, Josué fez um juramento: seja maldito por Javé quem reconstruir esta cidade. Os alicerces lhe custarão o primogênito, e as portas lhe custarão o caçula. Javé estava com Josué, e sua fama correu por toda a terra. Então aqui a gente finaliza com a nossa leitura do dia de hoje. E Deus, né, nos mostra aí que quando a gente quer seguir o seu caminho, independente ali dos momentos de deserto, de aflição, né, nós vamos conquistar as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Então que você possa aí seguir o caminho que Deus quer, seguir o propósito que Deus quer para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe muito e te livre de todos os males. Um beijo e um abraço para você. Amanhã nós estamos aqui de volta, tá bom? Até mais.